A paz do Senhor Jesus, irmãos. Reunião bonita, povo abençoado. Louvo a Deus porque quando o pastor Cláudio me ligou, eu me senti privilegiado. Tem uns 3 meses que eu não viajo, devido a uma cirurgia no joelho, e hoje poder vir aqui e saber que foi aqui, que seria aqui nesse templo ainda tão bonito. Legal, um sonho que se tornou realidade, né? É um sonho muito bonito, e nós louvamos a Deus, porque cada vez que viemos aqui a gente encontra algo novo, e é abençoado. Vocês, muitas pastoras bonitas, os homens cheios de saúde, é uma bênção, graças a Deus. Isso é uma verdadeira arca de Noé. Eu cheguei e vi, juro, trovão. Olha que legal, o Rony, que o Atlético acabou de contratar ali, ó, e veio poder rever o pastor Silas. E é muito legal ver vocês aí. Abra a palavra de Deus comigo em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Os meus livros estão ali fora. O pastor Paulão perguntou: pastor, esses livrinhos o pessoal ainda compra esses livrinhos? Olha, irmãos, eu distribuo uma média de 100 mil livros por ano. 100 mil livros. Eu distribuo nos quartéis, nos hospitais, nas creches. Você não pode imaginar o que é um livrinho desse aqui. Às vezes eu quero até mudar de formato, mas o pessoal lê, realmente é isso aqui. O brasileiro, isso aqui é 1 minuto, né? Então eu tenho muitos. Esse aqui eu preguei lá no Rio Centro, ó, Sansão, de sacerdote a palhaço. Esse aqui é a carne, a nossa luta, liderança, a diferença entre sonho e ilusão. É tão simples saber. Tudo que você tem que te aproximou de Deus é um sonho. Seja um sítio, uma fazenda, um namoro, né? E aquilo que te afastou de Deus é ilusão. É muito legal esse livrinho. Então esse material está ali atrás, o primeiro sermão de Jesus. Então tem uns kits. Eu achei melhor fazer uns kits, que facilita, né? Um kit sobre liderança, sobre unção do Espírito Santo, sobre visão, sobre empreendedorismo. Então está ali atrás, tá? Se você não tiver dinheiro, fale com quem está do seu lado. E vocês ouviram a palavra agora mesmo do Gerson aí, muito abençoada, desafiadora, né? Então você, é um kit muito legal assim, 10 livros por R$150, R$15 cada livro, para você dar de presente para os seus jovens. Talvez você tenha lá muitos líderes que você não deu um livro para eles, você nunca deu nada para eles. Eu ganhei muitas coisas na minha juventude, da Rosalie Appleby, a mulher missionária americana que veio pregar o avivamento no Brasil. Eu guardo com o maior carinho. O Ernesto Tonini, né? Ele me deu um livro também, e tantas pessoas. Então você muitas vezes é um pastor, tem um jovem lá, um líder, você nunca deu nada a ele. Você nunca deu nada a ele. Então é importante você dar um livro com sua dedicatória. No dia do seu sepultamento lá, o jovem vai falar: ó, eu estou triste que o pastor me deu um livro. É muito legal. Vai lembrar disso. Gente, nós temos uma clínica também, uma clínica da alma. Tem na igreja muitos médicos, por causa fruto do Colégio Batista Getsemane. E os nossos médicos iam lá na Lagoinha, com a Zenete, fazer aquela clínica lá. E era um preço bem alto. E aí eu resolvi fazer uma clínica para pastores. É sexta noite, sábado, domingo. O Arnolfo já pregou lá, ministrou, psicólogo. Então é muito legal. Às vezes a fase da vida da gente, porque o pastor ele às vezes conta um problema dele para alguém, e a pessoa fala assim: rapaz, você não sabe quem eu atendi hoje. Eu não vou te falar o nome dele não, porque ele é uma pessoa muito importante, mas ele está lá. Vou te falar, você não conta para mais ninguém. E aí quando assusta, todo mundo está sabendo o problema do pastor. Por isso que tem poucos amigos. Essa clínica trabalha isso, você poder. Então mais ou menos R$800, sexta noite.
4 refeições, 5 refeições por dia. Nós temos um hotel, fizemos um hotel muito bonito, uma sede campestre, um negócio de primeiro mundo, e tem vindo pessoas do Brasil, até de fora, uma clínica da alma. Então é uma ministração muito legal. Se você quiser, tem um folder ali, junto de onde estão os meus livros, tá? Então você pode ir lá e vai ser legal. Mas sobre Ezequiel, esse Ezequiel capítulo 1, a gente fica assim, com vergonha. Eu descobri que existe em mim alguma coisa que precisa ser mudada ainda. Eu descobri que eu tenho vontade de matar uma pessoa. E eu descubro quando eu assisto essas reportagens, um documentário como esse. Eu acho que eu ainda não estou totalmente redimido, não. Desperta dentro de mim uma vontade de comprar um revólver, uma metralhadora. Então vocês orem por mim. É um instinto selvagem de injustiça. Dói dentro da gente. Vemos donas de casa sendo presas e pessoas que arrebentaram as portas lá do mesmo Alvorada, elas livres como rainha, todos eles recebendo ainda milhões do governo, esses movimentos do sem terra. Então cria dentro de nós uma revolta que é para a gente não amar esse mundo. Ezequiel vivia um momento muito difícil. Está aqui na palavra de Deus, olha, capítulo 1. E aconteceu que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, Ezequiel 1, estando eu no meio dos exilados, longe da pátria, escravizado, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Coisa interessante, olha, ele teve visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, filho de pastor, filho de sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Que o Espírito Santo fale conosco, conforme o pastor Marcos Gregório, esse filhão aí, orou. Então a gente assusta porque realmente nós não devemos amar o mundo. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, significa força de Deus. Eu preciso da força de Deus, aquele a quem Deus fortalece. É esse o nome de Ezequiel, o nome escolhido com muito zelo certamente pelo seu pai. E esse primeiro versículo diz: veio expressamente a palavra de Deus. Quer dizer, para não ter dúvida, uma palavra forte, sem questionamento, veio expressamente a palavra de Deus. E o que é certo é que o pano de fundo é que o povo estava como escravo, o povo estava com medo. O problema do escravo é que o escravo não pode sonhar. Vocês vieram aqui, vocês olham uma igreja, vocês vão ali fora, você vê um carro bonito, você vê um som bonito como esse, um telão. O escravo não pode sonhar. O escravo, ele pode ver o que está acontecendo de positivo na vida dos outros, mas nunca pensando na própria vida. E o filho de escravo nasce escravo. Luciano, metodista, que legal. Então, isso entristece, porque você não é dono de si mesmo. E o povo estava ali 600 anos antes de Cristo, vivendo como escravo. Isso é muito ruim, porque Deus dá a Ezequiel a função de pregar para esse povo que estava vivendo sem perspectiva do amanhã.
que pode ser o caso de alguém que entrou aqui, que paga aluguel de uma congregação, que paga aluguel e o que entra é exatamente a conta do aluguel. E você muitas vezes se rebaixa e diz: Deus não vai fazer nada na minha vida, eu já tenho 50 anos, tenho 60, e você para de sonhar, para de acreditar no que Deus pode fazer. Essa é a visão do escravo, é a visão zero. Ele não enxerga além daquilo que o Senhor dele permite. Então Deus dá a Ezequiel uma responsabilidade de passar a esperança para o povo, e ele é chamado então de um profeta durão. Ele é chamado de um profeta radical, porque nós vivemos dias em que os pastores estão vivendo um momento muito de pastores legais. Se Jesus quisesse viver uma vida de elogios, era muito simples, era só ele não acusar o pecado e o pecador, era só ele não denunciar as coisas erradas, ele morreria idoso. Então, nós pastores, nós profetas de Deus, segundo a palavra de Deus, não podemos ser o cara legal, aquele que tem sempre só a mensagem de passar o pano, a mensagem do sujeito que compreende todo o pecado e todo pecador e não exorta ninguém. Porque o que é a palavra exortar? É tirar a pessoa do caminho errado e levar a pessoa para o caminho certo, é puxar para o lado. Então Ezequiel é esse homem. 600 anos antes de Cristo, ele é chamado de radical, porque ele falava o que o povo precisava ouvir e não o que o povo queria ouvir. Há muitos anos atrás, em Belo Horizonte tinham 4 igrejas. Era uma igreja batista central, tradicional, era a igreja batista da Floresta, era o templo da Assembleia de Deus, nem existia a igreja batista Getsemane ainda. Fui para a igreja com 200 pessoas e no primeiro ano a igreja diminuiu 150 pessoas, passou a ter 50. Então, uma pessoa, ela ficava na igreja, porque eram essas 4 igrejas, e ficava na Assembleia de Deus, e depois chegou a quadrangular, era aquelas 4 igrejas. Hoje, Belo Horizonte tem a cada esquina uma igreja. Então, se eu exortar uma pessoa aqui, se eu chamar a atenção de uma pessoa aqui, ele tem 50 opções, com diferença de pequenos quarteirões da própria igreja. E é o que deve estar acontecendo no Rio também. Então, muitos pastores estão sendo chamados de pastores legais. Fulano de tal é muito legal, eu levo sempre um amigo lá, porque ele não exorta ninguém, ele não briga, né? E ele compreende todo mundo, ele é um sujeito, gente boa, o meu pastor é um cara legal. Aí então a pessoa sai daquela igreja séria e vai para uma igreja onde o pastor é legal. Pergunte para quem está do teu lado assim: você é um pastor legal? Você é um cara legal? Você é um cara gente boa? É um pastor gente boa. Então as ovelhas estão procurando um pastor gente boa, um pastor que compreende todo mundo, um pastor que não exorta, que está sempre legal, e ele é um cara legal, ele pode ir lá que ele... E o outro pastor que é durão é o Ezequiel. Esse pastor aqui, filho de pastor, que dá uma dura na turma, porque ele falava o que o povo precisava ouvir. Ele falava o que as pessoas... Talvez sua igreja não cresce, mas também nós estamos no 3º mês do ano. Você visitou alguém no hospital? O hospital viu você. Quando você visita uma senhora no hospital, uma mãe, você visitou 15 pessoas ou 10 pessoas.
Aquela pessoa nunca vai esquecer que você, pastor, foi ao hospital e visitou. Ela vai contar para o filho dela, ela vai contar para o marido dela, ela vai contar para o genro, ela vai contar para... Então, muitas vezes nós estamos reclamando do crescimento da igreja, sendo que nós mesmos não estamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Nós temos 30 dias no ano. Você já jejuou um dia nesse ano? Você já levantou um dia e falou: hoje eu não vou tomar café, eu vou jejuar? Tinha um dia chamado dia 15 de novembro, que o pastor Ernesto Tonini, ele tinha o Dia Nacional de Jejum e Oração. Quem lembra disso? Muitas pessoas se lembram. Então todas as igrejas ficavam 24 horas abertas, com oração, e os pastores convocavam a igreja para oração no dia 15 de novembro, dia de uma proclamação de república, o dia de uma declaração. E as igrejas jejuavam. As igrejas e os pastores eram os primeiros a estarem com os joelhos dobrados. Então Ezequiel, ele foi esse homem que exortava os sacerdotes. Ele falou: vocês estão reclamando de quê na Babilônia? Vocês estão reclamando por quê? Nada mais é do que o resultado do nosso comportamento. O que está acontecendo é o resultado da nossa vida. Porque quem põe pessoas na igreja é Deus, irmãos. Quem põe pessoas na igreja é Deus. A Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando cada vez mais as pessoas que iam sendo salvas. Onde? Nos lares. Elas iam sendo salvas e Deus as mandava para a igreja. Porque na igreja tinha o alimento. Na igreja tinha o cuidado com o adolescente, com o jovem. Na igreja tinha a preocupação em cuidar. É como no colégio. Quem matricula um filho no colégio, eu tenho um colégio batista lá, 1000 alunos, e uns 500 na fila querendo entrar, porque não tem vagas, né? Quem matricula o filho na escola não é o aluno. Quem matricula a criança lá no colégio é o pai. Não é a criança que vai na sala ver a sala, se ela é decorada, se deixou de ser. É o pai. O pai é que entra. A criança vai lá, fica no parquinho brincando, mas o pai é que olha, a mãe é que olha. Então Deus é quem coloca o membro na igreja, porque Deus é responsável. Então você vê que Deus chama Ezequiel e fala expressamente. E hoje nós estamos então fazendo uma análise aqui. Nós precisamos pregar o que as pessoas precisam ouvir, porque ela pode até ir lá para o outro lugar, mas ela vai sentir falta do alimento, porque na hora da prova, na hora do tranco, o que vai valer é o chassi do carro. Na hora da tempestade, não é a tinta daquele prédio. Quando eu estudei engenharia, o que menos se preocupa é com a pintura. O que tem que estar bem estruturado, as maiores matérias que você faz, é da estrutura. A estrutura óssea, a palavra de Deus. Você sabe, vocês aqui, a grande maioria, o que você sabe até hoje é o de escola dominical. O que vocês sabem até hoje é de jejum e de oração e de clamor, é do aprendizado como criança, como o pai do pastor Silas dizia. Ele dizia que o pastor Silas era colocado para poder falar os textos de cor. O que eu sei hoje, na minha vida, a base, a estrutura foi na escola dominical. E as igrejas, os pastores muitas igrejas cancelando até o culto domingo de manhã, porque o povo domingo de manhã tem que ficar descansando, e tem que ficar descansando, e tiraram a escola bíblica dominical, tiraram o ensinamento das crianças, não preocuparam mais com o departamento infantil. Então muitas e muitas editoras têm as revistas, inclusive a Advec tem, da escola dominical.
A estrutura batista, as igrejas centenárias, são igrejas que têm uma estrutura de escola dominical, e a classe de crianças, são os adolescentes, são os jovens, são os juniores. Tivemos agora acampamento com mil adolescentes, 1000 adolescentes. Para você pensar, eu não tenho medo do amanhã por causa desses adolescentes, por causa dos juniores, do departamento infantil, do amor pela igreja. Você pode olhar os que são crentes mesmo, vocês que são crentes mesmo aí, a base que você teve foi na sua infância, foi nesse momento precioso de você ter a palavra de Deus inserida na sua mente. Então nós precisamos separar o que é movimento do que é igreja. Preste atenção, se você conseguir separar, você que é pastor, chega diante da igreja, prepara um sermão bem preparado. Durante a semana você pensa, você lê, você estuda, vê a questão da economia, o que está acontecendo no mundo. Prepara um estudo, um devocional seu, todo dia, leitura da palavra. Antes de sair para a rua, ter um momento seu para você dizer como pastor: Deus, toma conta de mim, abençoa meu casamento, Deus. Faz de mim um profeta. Isso que é a palavra expressamente que Deus levanta Ezequiel, num momento de fracasso, um momento terrível. Então você é um pastor, um homem de Deus, que orou de manhã, que clamou a Deus, que pelo menos um dia jejua até meio-dia, e quando sobe no púlpito, ainda que você seja idoso como eu, mas as pessoas querem te ouvir, elas querem ouvir você, elas não querem blá blá blá, elas querem ouvir alguma coisa forte, elas querem ouvir uma exortação, uma palavra bíblica, um texto, elas têm sede de ouvir. O culto que você é o pastor, você que está aqui, você que é o pregador, tem que ser o culto mais desejado pelo seu rebanho. O nosso pastor vai pregar hoje, você tem que ouvir isso. Não é o pregador que vai vir de fora, não. Queremos ouvir o nosso pastor. O termômetro da igreja é o pastor da igreja. Se as pessoas não querem te ouvir, porque tem alguma coisa errada. Se você não é a maior motivação para que eles levem alguém na igreja, vai ficar sempre alguém querendo. Você vai ter que ter uma igreja só de programação. Então vai ser uma igreja que vai ter movimento, e não vai ser uma igreja sólida, uma igreja firmada na rocha. Então vamos lá, separe o que é movimento do que é igreja. Movimento é legendários, movimento é Adonep, movimento é uma igreja em células, movimento é o dente de ouro, movimento é barba grande, e movimento é o pastor legal, é igreja preta, movimento é o pastor, não vou mais usar terno, eu vou agora só com a calça jeans e tênis. Isso é movimento, isso passa, isso vai passar. O que vai ficar é a palavra de Deus, o que vai ficar é a firmeza. Por isso que você não pode ir na onda do movimento. Tudo é importante, a Donep é importante, né? Eu me lembro que as igrejas em Belo Horizonte faziam caravanas para ouvir o Juan Carlos Ortiz na Argentina. Os pastores iam para a Argentina e fretavam aviões. Onde está? Acabou. Eu levei o Juan Carlos Ortiz para pregar lá na igreja, né? Então é um movimento. O que vai prevalecer é a palavra de Deus, o culto, o louvor, a oração, a igreja. Porque são movimentos que muitas vezes fracassam, sabe por quê? Porque eles deveriam ser pró-eclesiásticos, e eles se tornam para-eclesiásticos. Então eu ensino a igreja, você pode ir lá na convenção da Donep, eu tenho capítulo da Donep, mas se você der 10 mil lá de oferta, e não der 10 mil na igreja, você rasgou 10 mil, meu chapa. Eu quero ver você honrar a igreja, porque quem é o fundador da igreja é Jesus. Ele veio pela igreja,
ele viveu dando base à igreja, as cartas são escritas para a igreja, tá? Ele morreu pela igreja, ele vai voltar por causa da igreja, e ele disse: a igreja vai estar com ele, e a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja, esses movimentos, você não assusta, você apoia tudo, se apoie, não tem problema se apoiar o que aparecer desses movimentos, mas desde que seja pró-eclesiástico. Tudo que for em favor da igreja prevalece. Pode ser diante do trono, que comece todo mundo e não sei o que. Cadê? Passa. Tudo passa. O que vai permanecer é o alicerce da palavra de Deus. Ezequiel era esse sujeito. Então eu apoio o legendário, eu apoio não sei o que, vai ter célula, mas a igreja, o culto, onde entra o rico, o pobre, onde entra o leigo, o doutor, entra todo mundo, essa adoração aqui, ó, isso é insubstituível. E talvez você é uma pessoa que está querendo transformar a sua igreja em movimento. Então no conselho de pastores a gente pode jogar duro. No conselho de pastores a gente pode falar as verdades. Talvez você não participe nem do louvor da igreja. Você fica lá na sala, lá, você chega no final. A hora que vai falar, não pega uma caneta para ouvir o que outro pregador vai pregar. Só na hora que vem uma pessoa de fora que você pega a caneta. A hora que vai pregar. Nós estamos no mês de janeiro. Você reuniu com os diáconos da igreja? Você reuniu com os seus pastores auxiliares e saiu com eles para algum lugar para bater um papo com eles? Você deu uma palavra para eles, para aquela turma, os seus três, Pedro, Tiago e João? Você tem essa pessoa que você olhou o carro dele, viu como é que está o carro dos seus auxiliares? Porque às vezes o pastor está muito bem e a turma do lado está toda passando fome. Às vezes o cara está com um carrão e tal, mas os pastores auxiliares não têm nem um plano de saúde, nem aquele pior que é só para consulta. Então como que Deus vai abençoar? Então chega numa reunião de pastores, né? Numa reunião de pastores nós somos sacudidos, é essa a palavra, né? Sacudidos, nós somos, a chamada é essa. Correu lá, alguém já está indo embora. Então as pessoas, olha aqui, você já reparou, quem que na nossa infância, quem gostava de suspiro? Maria mole, tinha uns docinhos que era Maria mole, suspiro, melancia, você já comeu melancia? Você come, daí meia hora você está com mais fome, não é verdade? Pirulito, isso enche barriga? Não, o que enche barriga mesmo é o que é mandioca, é arroz, é feijão, não é? É carne, é dobradinha. Vamos buscar isso de Deus, vamos? Então Ezequiel é chamado para isso. Ele é chamado para dizer para o povo: parem de reclamar e vão partir para esse momento. Então Deus o leva onde? Quer ver como que estava o povo? Está no capítulo 2, versículos 1 a 7. Dá uma olhadinha para o seu rebanho. Capítulo 2, esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Você vai ver na Bíblia, Deus nunca falou com uma pessoa sem mandar que ela ficasse em pé. Todas as vezes que Deus deu uma revelação para um homem, um profeta, um pastor, ele fala assim: fique em pé. Porque Deus não quer ver o pastor caído. A sua luta, meu amado, ela não é a luta contra a carne ou sangue. No período que você está vivendo um momento, por exemplo, um problema com a família, por exemplo, com a esposa, uma luta. Há um tempo atrás, a minha esposa tem um parente dela que se tornou juíza. Ela viajou de um jeito e voltou de outro, porque a juíza falou: tem que tomar cuidado, porque o dia que você morrer, a igreja vai tomar tudo, vai pôr você para fora. Então viajou uma mulher e voltou outra. Até pediu o pastor Ciro, a turma lá para orar, pus até lá no ore, porque minha mulher viajou de um jeito e voltou querendo saber onde que eu tinha lote, o que eu tinha feito com as vendas de milhões de livros. Eu falei: mas você voltou diferente? Tem gente que volta diferente, é o cabelo louro, né? Tem gente que volta diferente e tal.
Então, isso é muito importante. Então, nesse período de luta, de ajuste, né? E que minha mulher ficou 30 dias fora, você precisa ver a mulher que apareceu querendo que eu desse um gabinete para ela. Ela não queria, na verdade, um gabinete, ela queria um apartamento. Porque uma mulher bonita, quando ela olha para você, você sabe, você é bem feio. Eu estou olhando aqui da frente, ela não está pensando em você, a não ser o Silas Filho ali, né? Que aí é um gatão aí, né? Mas olha para o pai. Uma mulher dá bola para o pastor Silas, ela não está pensando no pastor Silas, ela está pensando no que ela pode arrancar. Não é verdade? Vamos falar a verdade. Um avião. Quando eu vi a mulher que estava dando bola para mim, eu falei, eu estou bem para valer. Mas não era porque eu estava bem, porque minha mulher estava brigando comigo. Então o diabo veio e pôs o quê? A Bíblia diz que no tempo que os reis saíam à guerra, onde Davi estava? Na sacada do palácio. É lógico que ele sabia que dava para ver onde as mulheres tomavam banho. É nesse momento que o diabo vai tentar nos pegar. Então olha aqui para você ver o que está no capítulo 2. A pregação não é longa, é só mais 1 hora mais ou menos, né? Não estou brincando. Olha aqui. Esta voz me disse, Deus não tinha mandado ele ficar em pé? Filho do homem, põe-te em pé e eu falo contigo. Não pense você, que você caído, Deus vai falar com você. Nessa manhã Deus trouxe aqui para te colocar em pé. Pode acreditar nisso, eu estava orando e clamando a Deus. Eu não estou aqui para pregar, para agradar você. Mas para de ficar caído. Para de ficar no chão e levanta, porque Deus vai falar com você. Tá? Deus vai falar com você. Olha aqui, põe-te em pé. Então entrou em mim o Espírito, letra maiúscula. Tá? Você está em pé, o Espírito de Deus quer tomar conta do seu ministério e da sua vida. Olha o que mais. Quando falava comigo, e me pôs em pé, ele não tinha força para ficar em pé. O Espírito de Deus foi quem o colocou em pé. Que ele nos coloque em pé nessa manhã. Olha, então ouvi o que ele falava. Olha que coisa interessante. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. A minha oração é que Deus mude o nosso ministério hoje para melhor. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Irmão, coisa gloriosa é quando você vai para o púlpito e a igreja sabe que você está profetizando, que você está cheio do Espírito Santo. A igreja sabe quando você preparou um sermão, a igreja sabe quando você está no óleo, né? Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Abre sua mão aí, abre. Fecha os olhos um minutinho. Você precisa ser respeitado como um profeta. Você precisa ser respeitado como um profeta de Deus. Eu preciso ser respeitado como um profeta de Deus. Ser formado em história, formado em engenharia, isso é o de menos. Está cheio de gente melhor do que eu. Está cheio de gente que prega melhor do que eu. Eu preciso ser um profeta no meu ministério. Eu preciso ser um homem de Deus. Aí Deus fala com ele, tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas com a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Que maravilha, Senhor, olha estas mãos abertas. Eu preciso parar de comer aquilo que os outros têm me dado. Eu preciso comer primeiro o que o Senhor tem me dado. O Senhor tem levantado, ó Deus, homens
que escrevem livros maravilhosos, homens, ó Deus, que ministram. Eu quero comer dessas pessoas que têm recebido do Senhor. Eu não quero me encher de estratégias somente. Eu quero comer, como o Senhor disse aqui para Ezequiel: come do que eu estou dando a você. Então ele faz agora aquilo que nós vamos fazer. Ele leva, aí está no capítulo 37, que a maioria de nós já pregou pelo menos uma vez. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito, porque ele estava bem espiritualmente. Ezequiel agora estava cheio do Espírito Santo. Aí Deus agora dá visões a ele. No início Ezequiel estava no chão, ele não tinha força para levantar. Agora ele está preparado para receber de Deus uma palavra para a nação. Olha, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Então o verso 1: o Senhor me levou a um cemitério. É o que as igrejas estão hoje, muitas delas. Não é para você sair daqui desanimado, é para você sair daqui animado. Não é para você sair daqui dizendo: ah, Deus, não, pare de olhar para o lado. Deus pode fazer no seu ministério algo maravilhoso. Eu me lembro quando o pastor Antônio Elias, o reverendo, ia pregar, idoso, ele ia lá, a igreja tinha que ter 2 cultos. Ele ia em Belo Horizonte, aquele homem pegava a palavra e trazia-se um manancial, um negócio, a despeito da sua idade, porque ele era um profeta de Deus. Quando o Ernesto Tonini ia pregar, puxa vida, a igreja ficava, e eram homens que não impressionavam pela idade, pela roupa, eles impressionavam pela palavra que era ministrada. Eu tenho pedido a Deus isso para mim. Eu tenho pedido a Deus e falado: Deus, me ajude nisso aí. Então o verso: ele me levou a um cemitério. Nós não queremos ir para o cemitério. Nós gostamos de shopping. Nós gostamos de praia, irmãos. É verdade, nós gostamos de Orlando, Miami. Nós gostamos, é lógico, passear. Mas Deus leva o profeta onde Ele quer. De repente o bairro onde você está é um cemitério. De repente a sua família está um cemitério. De repente o nosso ministério está um cemitério. Olha, ele me levou a um cemitério e ele me fez andar entre as covas. Me fez andar, o que tinha? Ossos, cabelos, roupas, coisas velhas jogadas, né? Que programa terrível para mim. Aí ele pergunta para o profeta: você acha que poderão reviver esses ossos? Você acha? Aí o que Ezequiel, ele responde: não dá, Senhor, só tu sabes, só o Senhor. Eu não consigo, eu não vejo, não tem esperança para isso, não tem esperança. Eu não consigo, tu sabes. Deus sabe como você está hoje, meu amado. Isso é maravilhoso, uma reunião como essa aqui, uma reunião de Deus para nós, olha. E aí ele pergunta: será que poderão reviver? Eu não sei, eu não tenho fé mais. Eu não tenho fé para o vizinho converter, eu não tenho mais fé para a minha família converter, eu não tenho mais fé. É isso que ele diz. E aí o Senhor diz para ele: será que eles poderiam ressuscitar? Ele diz: não é possível. Não é possível que no meio desse vale de ossos secos, não é possível que nesse carnaval, como isso, você não pode imaginar quantos demônios. Eu recebi em Belo Horizonte pessoas que vieram, e parentes, né, de familiar. Pastor, eu estou hospedando em casa um inglês, que ele veio porque é o turismo sexual. Eu nunca vi tanto beijo, rapazes beijando rapazes. Eu nunca vi tantas garotas lésbicas. Eu nunca vi, em Belo Horizonte particularmente, eu posso dizer sem querer ser melhor, mas a única igreja que tem acusado o pecado, assim, declaradamente, dos pastores de nome em Belo Horizonte, tem sido eu. Pouquíssimos pastores, está cheio de gente desmunhecando no altar, está cheio de gente, porque o cara é bom músico, porque ele canta bem, porque aí vai lá e ninguém, poucas pessoas como o pastor César, poucas pessoas
conseguem falar a verdade, como muitos de vocês aqui que são profetas de Deus. Poucas pessoas, as pessoas estão, fulano de tal tem o dízimo alto, fulano de tal ele contribui com a igreja, aí eu não posso chamar a atenção dele porque numa igreja que eu fui lá para o lado do sul do Brasil, e o pastor falou comigo, olha, tem mais de 5 anos eu não batizo ninguém aqui nessa igreja, uma igreja bonita. E eu falei, pastor, vamos lá orar. Fomos orar lá no púlpito da igreja, e começando a orar assim e tal. Eu não sou sujeito de revelação, não. Eu falei, pastor, o que é essa caixa aqui? Ele falou assim, é o batistério da igreja. Eu falei, então vamos orar no batistério da igreja, vamos orar. Tem um tempo que não tem batismo aqui na igreja, uma igreja linda. Ele falou, eu fiz de tudo, já pintei parede de preto, já tirei meu terno de tergal, e não converte ninguém. Já pus um rapaz, um músico e tal. A hora que ele tirou lá a tampa, né? Lá dentro tinha engradado de cerveja. Lá dentro do batistério. Tinha 5 anos, me parece, que ele não batizava ninguém. Então, quando ele assustou, ele falou assim, isso aí está aí até hoje. Foi uma recepção que nós tivemos aqui na igreja, pastor. E a filha do doutor, eu emprestei o salão de festa e teve bebidas. E aí sobraram as bebidas e eles puseram. Então estava lá 5 anos. No batistério da igreja, os litros de uísque e de cerveja. Você que prega para ir para esses lugares tudo aí, estava lá. Aí ele tomou um susto, aquele monte de barata, aquela coisa, que o pastor não sabia nem como estava o altar da igreja. E eu falei, pastor, olha, vamos tirar isso. Ele, muito envergonhado, tirou aquilo, pôs tudo para fora. Cerveja, Brahma, Antártica, os negócios antigos, uísque, 5 anos. Pôs para fora aquilo. E falei, agora você chama o moço, o que fez a festa aqui. Ele falou, mas não posso chamar ele. Ele é o sujeito que é fundador da igreja, é o que sempre contribui. Eu falei, mas você tem que chamar ele. Ele falou, mas vai ser difícil, pastor, porque tem os primos, cunhados. Eu falei, eu vou lá com você. Eu estava lá, ia pregar 2 dias, eu vou lá com você. Eu vou com você. E nós fomos lá naquele empresário, dono de uma loja de peças, loja grande, né? Compra carro, desmonta e tal. E nós chamamos ele, eu falei com ele, olha. Aí ele contou, o pastor Jorge veio pregar aqui, e eu compartilhei que tem 5 anos não temos batismos. Aí dali para frente eu entrei e falei, olha, eu tenho certeza absoluta que o Senhor usou a igreja do Senhor. O Senhor usou da posição do Senhor. E ele começou a chorar e falou assim, eu fiz isso mesmo. Resultado, já se passaram 5, 7 anos. A igreja saiu de mais ou menos 1.200 membros, está lá com uns 6, 7 mil membros na igreja. Por quê? Porque começa no altar. O negócio começa conosco aqui, ó. Então Ezequiel saiu para o povo e dizendo, né, ele agora o mais difícil é isso aqui, olha. Porque Deus mostrou agora o verso 10 para nós orarmos. Olha o verso 10 desse capítulo 37. Então eu profetizei como Deus me ordenara. O mais difícil do pastor não é ter a revelação, porque você abre a Bíblia e Deus fala com você. Você jejua e Deus fala com você. O mais difícil é você obedecer. E ele então profetiza. Olha o que está escrito aqui. Então profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé como um exército sobremodo numeroso. Vamos orar a Deus aqui agora nessa manhã. Porque nós estamos no início de março. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Abre suas mãos. Eu não sei se você já leu a Bíblia hoje. Eu não sei se você já dobrou os joelhos diante de Deus hoje. Eu posso te dizer que eu fiz isso hoje. 5 da manhã. Foi na hora que eu levantei para vir aqui. Eu falei, eu não posso chegar no púlpito de uma igreja onde o pastor José Santos pregou. Eu não posso pregar numa igreja onde pastores sairão lá de Niterói, onde pastores vieram de longe
eu não posso pregar simplesmente algo que não vai mudar a vida de ninguém, porque vocês vieram de longe. Tem pessoas aqui que viajaram 200 quilômetros para estar aqui, 300 quilômetros. Tem gente que está aqui. Então eu não vou brincar aqui no altar. Então ontem eu jejuei, ontem eu orei e pedi a Deus que me desse uma palavra para vocês. E a palavra de Deus foi essa: diga a eles que eles estão no cemitério. E eu quero, o mesmo que eu fiz com Ezequiel, eu quero fazer com eles. Então feche os seus olhos. Eu vou te pedir, você pode dobrar os joelhos um minutinho? Você que pode. Espírito Santo, Espírito Santo. Temos falado tão pouco do Espírito Santo. Eu não quero ser o pastor, o cara legal. Eu não quero ser. Ah, pastor, eu gosto do senhor, que o senhor compreende. O senhor compreende, pastor. O senhor entende os jovens. Ai, irmãos. Ai, irmãos. Ai, irmãos. Eu tenho lá na igreja, né, gente conhecida, foi lá num casamento de 2 homens, um menino que tem 30 milhões de seguidores, Rangel, Lucas Rangel. Eu chamei a pessoa que foi lá nesse casamento, falei: você está errado. Você pode falar com o seu filho que o sonho do seu filho não pode ser o seu cemitério. O sonho de outras pessoas não pode ser o prejuízo da minha vida. O que tem de pastor bebendo? O que tem de pastor levando o altar na sujeira, irmãos? Então Deus chama Ezequiel, fala assim: como é que vai ser isso aí? Vai ficar para sempre escravo? Vocês vão ficar para sempre reclamando de mim? O erro está com vocês, meus sacerdotes, meus profetas. Mesmo que ninguém te obedeça, meu filho, mesmo que ninguém te obedeça, mesmo assim você vai ser um profeta entre eles, e eles dirão: esteve um profeta entre nós. Quem tu lamanasai, Hericanda lamanashutemai, Hericanda lamanacheta lamanasutemai. Não temas, não temas, não temas. Eu posso fazer o que você não pode fazer. Eu posso fazer. Eu quero te colocar em pé. Eu não vou ficar falando com você sempre caído. A começar em mim, Senhor. A começar em mim. Se você quiser vir até o altar, pode vir aqui. Se você quiser ficar aí, você fica. O ministério de louvor pode vir e eu já passo a palavra. Você não está escrito em Joel: chora sacerdotes no altar. Chora no altar. Você quer chorar aqui no altar? Vem. Você quer ficar aí onde você está, mas tem dia, tem mês que o momento é só seu. Oh Deus, eu quero parar de reclamar. Agora eu sei que tem em volta da igreja Batista Getsemane um monte de outras igrejas, e talvez com medo de perder os membros para estas igrejas que estão cheias de pastores legais. Está cheio de pastor, gente boa, que faz as programações para arrebanhar as ovelhas de outras igrejas, que não importa quem vá até o altar com a vida toda enrolada, desde que seja um outro pastor legal. Deus, onde estão os profetas? Onde estão os Isaías, os Jeremias, os Ezequiéis? Onde estão, Senhor? Por isso que muitos projetos que eram para se tornarem pró-eclesiásticos, para abençoar a igreja,
para abençoar o povo de Deus, como uma marcha para Jesus, é para abençoar o povo. E agora muitos cantores, Deus, cobrando valores altíssimos para uma apresentação, ó Deus, eu tenho isso lá. Meu Deus, como pode? E às vezes a gente, para trazer um cantor, tem que trazer 5, 6 pessoas, não tem dó do dízimo, não tem dó, estabelece valores altíssimos. Ó Deus, não deixe que nossos púlpitos se tornem cemitérios, capelas de cemitérios. Eu preciso de um avivamento na minha vida, eu preciso. Eu vi como que um casamento pode ser abalado no segundo, como que um filho de pastor pode se tornar um drogado, como que o divórcio pode entrar numa igreja e pegar o melhor cantor, o melhor pregador. Nós vimos isto, quando a igreja deixa de ser coluna da verdade, edifício de Deus, lugar firme, lugar de alimentar-se, lugar de beber da água da vida, e a gente começa a fazer concessões. O Senhor chama Ezequiel e diz para ele: olha aí, olha a vida de vocês, olha vocês sacerdotes, você filho de pastor, olha a tua vida, Ezequiel. Fique em pé, Ezequiel, fique em pé, Ezequiel, levante, eu vou falar com você. Você está vazio, Ezequiel, eu vou pôr em você o meu espírito, e você vai falar o que eu te mandar falar. Senhor, fortaleça escolas bíblicas dominicais aqui, fortaleça departamento infantil. Tem igreja que o templo é lindo, e o departamento infantil, os meninos tomam lá um guaraná que não tem nem valor. O pior lugar da igreja às vezes é o departamento infantil. Tanto de gente, ó Deus, que nós tenhamos todos os projetos para-eclesiásticos, não, mas pró-eclesiásticos. Tudo é importante, pode ser legendário, pode ser Adoné, pode ser célula, tudo para a igreja, tudo para a igreja. Se for para tirar um membro da igreja no domingo, se for para o membro da igreja obedecer mais os outros do que o pastor da igreja, isso vai ser quebrado por Deus, isso vai ser pulverizado por Deus, porque Deus não aceita concorrência com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a eclésia, junção de crentes santos e lavados pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe. Levanta aí as suas mãos, escolhe um aí, dá um abraço para uma pessoa e diga: você é pregador contra o cemitério. Fala aí, você é pregador contra o cemitério. Você é pregador contra o cemitério. Vai reviver, vai reviver, vai reviver, vai reviver, pois tudo vai lá fora. Irmãos, olhem, presta atenção. Tudo é para ti. Vai ali fora. Eu estou falando com você. Você é um profeta de Deus. Pega um livrinho, ou ali, ou da livraria da igreja, faz. Chega perto de um jovem seu, de uma garota. Chega perto de uma senhora, uma pessoa. Você é o profeta. E fala assim: hoje pela manhã eu me lembrei de você. Fala isso com um jovem da sua igreja. Fala com... Você é o profeta. Chega perto de um adolescente e fala assim: olha, eu estava lá numa reunião de pastores, eu me lembrei de você. Olha aí, Charles, você entendeu? Eu encaminhei para você uma garota que foi estudar lá em Juiz de Fora, onde você é pastor. Quantos quilômetros de Juiz de Fora para você vir aqui? Você levantou cedo, não foi? Eu levantei menos de 5 horas da manhã para estar aqui, irmãos. Então você pega um livrinho desse e dá de presente. Nunca mais essa pessoa é a mesma. Ele vai contar, turma, e fala assim: eu ganhei um livro do meu pastor, eu ganhei um livro, eu ganhei uma Bíblia. Meu irmão, você guardar uma Bíblia, está aqui o diretor da Sociedade Bíblica aqui, ó. Ganhei uma Bíblia. Paulão, você dá um negócio. Eu te falei que a empregada lá de casa, Paulão, te escuta na Rádio Melodia, lá de Belo Horizonte. O que ela falou lá? Que ela escuta você. O Gerson vai lá em Belo Horizonte. Você foi, pastorzão? Puxa,
o Marcos Gregório me chamar de paizão. Irmãos, as pessoas procuram homens de Deus, pessoas que você possa se espelhar. Eu falei com o Marcos, eu assisto ele pregando. Abre a sua mão assim, ó. Está ali o pastor Valmir Cohen, né? Abre a mão assim, fala assim: eu estou aqui, pode abrir a mão. Eu só vou profetizar isso para você, em nome de Jesus Cristo. Você não veio para um shopping, você não veio para uma brincadeira. Luciano, valeu a pena você deixar a sua empresa lá. Você poderia estar ganhando milhões lá. Eu liguei para você e você falou: eu quero ir no comércio. Você não veio aqui à toa, não. Deus trouxe você aqui. Vale dos Ossos Secos é o século 21 agora. É a nossa cidade, é o nosso bairro. Quando eu disse que eu distribuo 100 mil livros de graça, por isso que todos os meses eu batizo 200 pessoas. Eu não, a igreja lá, os pastores auxiliares, vem para a igreja. Eu declaro, você não vai temer ninguém, você não precisa preocupar com movimentos. Você apoia os movimentos, mas eles têm que ser pró-eclesiásticos, em favor da igreja. Culto nos lares, tudo tem que ser pró-igreja. Tudo que for paralelo à igreja, você fala: sai fora. Se um movimento desse falar assim: ah, no domingo você tem que estar aqui, você fala: eu não posso. Ensina suas ovelhas, fala: domingo seu compromisso é na casa do Senhor. E que Deus te abençoe, que Ele coloque pessoas liberais que te amem, que te respeitem, que você seja uma voz profética, que você seja uma pessoa avivada. E a luta vem e passa, mas você vai permanecer firme. Seus filhos podem estar desviados, eles vão voltar para o Senhor. Seu casamento pode estar sofrendo o maior abalo, mas o Senhor no final vai te honrar e vai levantar você. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no Getsemane. É assim que eu termino o programa.